muito bem-vindos ao canal Tricast. Hoje estou ao lado aqui da Lud. Muito boa noite, Lud. Boa noite, André. Boa noite a vocês que estão aqui nos acompanhando em mais um episódio. E hoje a gente tem aqui dicas maravilhosas de um tema que é muito abordado hoje, que é o marketing, a internet, coisas digitais. Mas antes, se apresenta um pouquinho pra gente, André. Quem é você? Eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente, porque já tem um episódio aqui que a gente contou um pouco da nossa história. A Lud, que é contadora, empresária, né, dona da Trinity Contabilidade, a Trinity Contábil, e eu, André Bertolino, CEO da agência Trinity, que vai completar agora em março, dia 8, 12 anos. Uau, já há muito tempo, hein? 12 anos. Ajudando empresários a se posicionar no digital. Exatamente, aumentando suas vendas, seu faturamento. Mas eu queria saber e para passar para a galera que está escutando, antes de mais nada, o tema. Mas eu vou pedir para quem está assistindo já fazer umas ações básicas para que esse vídeo possa ir mais longe. Então, se inscreva aqui já no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like para que esse vídeo e tantas dicas que a gente vai dar hoje, que é muito importante para você, empresário, empresária, possa ir mais longe e ajudar mais pessoas, né, Luiz? Sim, é isso mesmo. Envie aí para os seus amigos empresários, para aquelas pessoas que têm dificuldade de aparecer no digital, que têm dúvidas se deve aparecer, se não deve aparecer, porque é isso que a gente vai deixar aqui para vocês hoje. As 3 principais dicas de marketing que todo empresário deveria saber. Exatamente. E para começar, então, eu queria saber de você, que está do lado da empresa, do lado vamos supor, dos meus clientes. O que é essa primeira dica? O que a gente vai abordar nesse primeiro momento para iniciar esse bate-papo sobre as 3 principais dicas? Bom, eu acho que como tudo na vida, né? Mas acredito que é uma dúvida da grande maioria. Preciso ter um planejamento? Eu simplesmente apareço no meu Instagram, no meu Facebook? Eu tenho que me posicionar? Como que eu posso aparecer, né? Vamos supor que eu queira vender algo. No meu caso, eu vendo um serviço, né? Como que eu me posiciono? Como que eu apareço para vender os meus serviços? Né? Tem que ter um planejamento ou simplesmente aparecer ali colocando, né, conteúdos, vai resolver alguma coisa? Exatamente. Então, vamos lá. A gente está falando das 3 principais dicas que todo empresário deve fazer na sua empresa. E essa primeira dica é o planejamento. Então, vamos lá, Lud. Você tem a sua empresa e ela precisa ser divulgada, né? Quem é visto, a regra número 1 do marketing. Quem é visto é lembrado. Então, o planejamento, ele é uma das principais, se não a principal ferramenta do empresário. Não adianta eu achar assim, não, eu preciso vender, eu vou contratar uma agência, eles fazem o meu planejamento. Não. O planejamento, ele deve estar em conjunto com o empresário. Então, é uma articulação. Eu falo assim que é igual o nosso joelho. Então, ela precisa estar em conexão com uma agência de marketing e que se a pessoa, vamos supor, no caso de uma empresa, que não seja a sua, que ela não tenha o marketing ainda. No caso, a gente tem a Trinity, que faz o marketing da Trinity Contábil. Mas uma agência que não possui, uma empresa que não possui uma agência de marketing, ela deve fazer sim o seu planejamento. E como eu faço isso, André? Primeiramente, você precisa entender que existe um calendário, minha gente? Existe um calendário. Ele vai do dia 1 em alguns meses até 31. Sim. E aí a gente tem uma quantidade, e pode ser até post diário, para quem quer investir muita energia, consistência. E isso aí é o segredo de muita empresa hoje que consegue muitos seguidores. Então, o primeiro passo é eu saber que tem um calendário que eu preciso fazer, um calendário de programação, e definir quanto de energia eu estou disposta a investir. Exato. Então, por exemplo, igual quando você vai fazer um treino, né? O personal te pergunta quantos dias você vai vir na academia. Para ele poder fazer um treino, né? Que seja adaptável àquele tempo que você vai se dedicar e que te traga um resultado. Então, seria mais ou menos isso. Exatamente. Então, você entendeu o seu cenário. André, eu consigo ir na academia só 3 vezes por semana. Ok. Então, mesma coisa com marketing. Eu consigo só fazer 3 publicações.
Mas isso aí é aquilo que você se compromete. Existe aquelas ocasional, surgiu uma coisa muito legal, o empresário que tem a visão do negócio, ele vai lá e publica. Sim. Aconteceu um case com um cliente de sucesso, ele vai lá e publica além daquelas 3 que ele planejou. Mas essas tem que ter o básico. Que ele se planejou é com antecedência, né? Ele se planeja. O planejamento não é, não, vou me planejar para essa semana. Não, você se planeja um mês antes, um semestre antes, para que aquele planejamento seja estratégico. Então tá aí a diferença. Existem pessoas que vão fazer um planejamento, às vezes no achismo, sem Sim. conhecer o público, sem conhecer um pouco de marketing. Então, marketing não é só para quem, para uma agência ou para quem gosta de marketing. O empresário é uma habilidade que ele precisa conhecer. Que ele precisa estudar, buscar um pouquinho mais de conhecimento para saber como se portar, né? Eu acho que até mesmo para cobrar de uma agência, né? Para saber o que a agência precisa entregar. É isso, porque o marketing, desde quando você sai de casa, o empresário sai de casa, ele já está no marketing pessoal. Então ele busca se vestir bem, ele aprende, tenta falar um pouco melhor, ele aprende um pouco sobre comunicação. O marketing vai englobar muitas coisas da vida do empresário, mas quando se trata de digital, que é o papo de hoje, as dicas que eles vão aplicar no digital, seja nas suas redes sociais, seja no seu site, seja na sua comunicação, ele vai precisar ter esse planejamento. Então, vamos supor que ele se planeja para fazer esses 3 posts semanal. Certo. Aí ele vai ter que conhecer esse público. Ele vai ter que conhecer um pouco de quem compra dele, as dores de quem compra dele. E aí, com essas dores, vai tendo insights para ele ter aquilo. Eu vou fazer um vídeo, porque, vamos supor, um médico cirurgião que faz cirurgia no joelho. Uhum. Ele sabe a dor, ele sabe que, às vezes, o atleta ou o esportista que está jogando bola pode romper um ligamento. Sim. E aí ele sabe qual que é a dor de quem rompe o ligamento, o processo, a recuperação. Então, ele vai falar um pouco sobre, às vezes, o pós-cirúrgico, vai falar sobre a cirurgia, vai fazer... tirar os mitos e as verdades desse tema, e aí ele se planeja para que ele possa mostrar os benefícios, às vezes, de fazer uma cirurgia com ele, o tanto de case de sucesso, o quanto que a recuperação dele, às vezes, acelera, ou fazendo certinho, o quanto a mobilidade dele, ele vai voltar a ter uma mobilidade igual, se não melhor do que ele tinha, por conta, às vezes, de uma fisioterapia adequada, de alongamento e tudo mais, ou seja, ele não simplesmente, hoje eu fiz uma cirurgia, olha aqui, sucesso, tal. Aí ele vai postar daqui um mês. Uhum. Ele conta, nesse caso, né, o empresário, ele vai contar o antes, o contexto ali da história, né, um antes, um porquê e o depois. É a mesma coisa da venda de um produto, né, eu não vou simplesmente tentar vender o produto, mas eu vou trazer um benefício, vou causar uma dor do porquê que a pessoa precisa comprar aquilo, né, qual a necessidade que vai ser suprida, e aí depois eu vou contar quais são os benefícios após ter adquirido. Seria mais ou menos isso. Exato. E aí vai entrar muitas coisas que tem a ver com o planejamento. Por que foi muito importante que você deu o exemplo da academia? Quando você está fazendo planejamento, você tem que ver o que você é capaz de fazer. Sim. Então, eu quero planejar o marketing da minha empresa neste ano. Então, eu vou ver o que eu sou capaz de fazer eu como empresário. Ou seja, eu consigo fazer pelo menos 3 stories ativos por dia? Porque, ó a importância hoje da rede social como o Instagram. O Instagram tem o poder do Store. Store é um dado muito importante. O Store, ao lado de carrosséis, posts de alto valor, são uma das coisas que mais vende. Então, eu vou impulsionar um carrossel ou ficar postando Store para minha comunidade, para o meu público, são os canais, são os formatos, na verdade, que mais vendem. Então, aquele empresário hoje que não está com pelo menos 3 stories ao vivo por dia, ativos, não está vendendo, está deixando dinheiro em cima da mesa. E aí, pensa bem, eu tenho lá o meu canal com as pessoas que seguem já minha marca, meu negócio, meu produto, enfim. Eu tenho lá 100 pessoas que me seguem. Não me importa a questão do número. Mas se você não posta esses 3 stories ativos, que você tem tanta coisa que você pode postar. Você pode postar aqui, agora eu bati na caneca aqui. Só que pode virar um meme. Eu já, tanto que, lembra? No primeiro episódio que a gente gravou aqui no Tricast, eu derrubei a taça. Me lambuzei inteiro com água. E aí eu tive que ir lá pegar o secador. Imagina que, eu não publiquei isso aí, mas imagina a hora que eu publicar. Por quê? É um bastidor engraçado, as pessoas querem ver isso. Rede social, e aí está um ponto interessante, é social. Tem 2 motivos para você ter uma rede social hoje. Ou para
um canal de distribuição. Sim. Vou dar um exemplo com uma indústria química que a gente trabalhava na agência. Era um canal de distribuição, ninguém quer se conectar, comentar num post de indústria química. Quiçá uma surja fora da curva aí, que começa a falar de uma tabela química diferente aí, de forma criativa. Mas na sua grande maioria é um canal de distribuição. Agora, o outro motivo, e tem muita empresa que é canal de distribuição, principalmente só pra estar ali, né? Porque normalmente hoje, quando a gente indica X empresa pra gente, a primeira coisa que a gente vai ver é pesquisar se tem Instagram. Exato. Pra ver um catálogo, pra ver alguma informação a mais, né? É uma presença digital importante, por isso que o canal de distribuição, tô lá. Então, se quem me pesquisar no Instagram, vou dar um exemplo. Vai saber que eu existo, pelo menos. Exato, seu nicho. O seu nicho, muito tempo... quiçá agora, agora que tem vamos supor, o contador revoltado. Sim. Agora ele tá num negócio fora da curva. Surgiram tantos outros contadores dispostos a criar um conteúdo de forma diferente. Despojada, descontraída, do que só falar assim, ó, você tem que pagar imposto. Chegou seu IRPF, já pagou seu DAS. Que era aquela coisa chata. Por que conseguir um contador? Hoje não, hoje tem informação relevante sobre CPF, informação relevante sobre finanças empresariais, que é um tema muito discutido, questão de BPO, então, um jeito diferente. Agora, voltando ao exemplo das duas principais coisas para se ter uma rede social: canal de distribuição e social. Social está dentro de conexão de pessoas, marketing humanizado. Vou dar um exemplo de food. Qualquer hamburgueria, qualquer pizzaria, restaurante, é social. Então é você se conectar através de comentários, fazer posts legais, posts das pessoas felizes no seu estabelecimento, postar stories, fazer as pessoas... Lembro de uma campanha que nós fizemos com um dos nossos clientes, que tem um bar aqui em São Carlos, e tinha a questão de comentários. Quem postasse um comentário, tinha sorteios, tinha engajamento. Então, você fazia uma ação de marketing. Tinha um planejamento de uma campanha. Exato. Para quê? Para que as pessoas... Isso aí é repost útil. Uma dica muito importante para quem está assistindo a gente. Você utilizar o público do seu cliente para se divulgar de forma gratuita. O que é um repost útil? Às vezes você marca um cliente numa publicação, pede um arroba para ele, ou vice-versa. Ele faz uma publicação, marca o bar e você reposta. E aí você gera aquela conexão. Isso aí é um repost útil que você aproveita o público dele. Então, se fazer campanhas, e aí a gente põe ao lado, por isso que o planejamento é muito importante. Ao invés de, eu estou gastando, sei lá, R$1.000 com Meta Ads. Não que você deixe de gastar, mas ao invés de subir para R$2.000, posso criar campanhas onde incentive as pessoas a marcarem, por exemplo, uma promoção, ganhar... Vamos entrar agora no mês das mães. Aliás, mês da mulher. Então, eu posso fazer uma campanha aí do dia 8 de março, do mês da mulher. As mulheres que postarem alguma coisa no meu estabelecimento, consequentemente, vai ganhar um número e vai estar concorrendo a um mimo. Sim. E aí, eu vou ter que investir? Você vai ter que fazer uma cesta, oferecer um spa para essa cliente, mas que... Quantas pessoas não terão acesso à sua empresa que talvez você não alcançaria, né? Porque os seus clientes... E é aquilo, a indicação de um cliente ativo... Eu acho que ela é muito eficaz, né? Porque ele já tá ali fazendo uma boa propaganda. Ó, eu consumo, eu gosto e te indico. Né? Não é simplesmente uma arte que tá aparecendo ali no seu Instagram pago que a pessoa mesmo investiu para aparecer. Exatamente. E isso no segundo ponto, de eu ter um motivo de ter uma rede social, que é o social, é isso. Não sou eu que estou fazendo um anúncio para que a pessoa compre o meu produto, mostrando o quanto ele é bom, o quanto ele consegue chegar no objetivo dele, porque eu não vendo aumento de vendas e faturamento, eu não vendo marketing digital, eu vendo as férias do empreendedor, eu vendo o sonho dele comprando a casa própria para sua família, eu vendo o sonho dele ter uma empresa onde ele pode deixar de herança ou vender por causa de equity. Então, eu não vendo simplesmente o aumento de venda e faturamento, eu vendo o sonho dele, por que ele abriu, o motivo que ele abriu a empresa. Então, a maioria dos empresários hoje abre empresas não só porque ele quer ser um milionário, mas porque ele tem um sonho, sim, de viajar com a família, ele tem um sonho de dar uma vida de qualidade para os seus pais,
ou até mesmo para suas sucessões, para os seus filhos e tudo mais. Então, você mostrar isso, porque você entender a dor do seu cliente, e aí você pega tantos e tantos nichos, você pega até no agro, a questão da produtividade. Sim. Quantos produtores querem ter a questão dos dados em prol daquilo que eles vão fazer? Não só, vai aumentar a sua produtividade? Não. Mas o que eu vou fazer se eu aumentar a produtividade? Ou seja, vai aumentar o lucro da fazenda dele, mas o que ele vai fazer além? Então você tem que pensar sempre... Seria o pós, né? Sempre no futuro. Uhum. Então você entender a dor do produtor, com uma safrinha melhor, ele consegue comprar a sua Dodge Ram. Sim. Ele consegue viajar com essa Dodge Ram para outros lugares. Ele pode fazer... E aí a importância é entrando no lance da família. Você entendendo o público, pega o público do agro, conservador, gosta da família, entendendo as características, o padrão daquele público, você se conversa melhor com ele. E aí, então, está o primeiro ponto um dos primeiros pontos do planejamento. Entender o seu público. E aí vem até a próxima pergunta que eu já ia te fazer. Quais passos que a gente tem que tomar para evitar, né? Porque, por exemplo, como você citou aí, o contador revoltado. Ele fala para contadores. Eu não posso simplesmente copiar ele, porque essa não é a identidade da minha empresa. Eu falo com empresários. Uhum. Então, se eu simplesmente copiar ele, estiver fazendo meu planejamento lá, meu calendário editorial, copiar as coisas que ele posta, né? Ter uma inspiração ali... Uhum. Eu vou estar fazendo, vou estar no digital, mas eu não vou estar falando com quem eu gostaria de falar. Então, quais passos um empresário que vai iniciar ali, tá assistindo aqui o nosso podcast, vai dar o primeiro passo, vai aparecer no Instagram, seja, né, em qual rede social for, o que ele tem que tomar cuidado, ou quais ações ele pode tomar para identificar esse público, né, e falar diretamente com ele, com a essência da empresa, Exato. Sem copiar, né, e acabar ali errando dessa forma. Boa pergunta. Lud, é o seguinte, primeiro a pessoa precisa se conhecer, ela precisa entender quem ela é, para quem ela está falando e como ela quer comunicar isso. Então, ela não precisa copiar um personagem, basta ela ser genuína, e aí aplicar a sua identidade naquela empresa. Então, se eu vou falar com um agro, eu não preciso copiar os primos agros, que é um Instagram super famoso. Não, eu vou falar do meu jeito, daquilo. Então, quais são os valores da sua empresa? O que você entende que são valores, cultura da sua empresa? E aí entra uma questão que a gente defende muito no Tricast, nas nossas empresas, que é a questão da verdade. Seja o máximo verdadeiro. Falei errado? Muitas vezes aqui no podcast, quantas vezes a gente fala errado? Mas começa. Então, existem algumas travas e o planejamento, a gente vai se deparar com algumas delas. Nossa, eu vou planejar, mas preciso gravar um vídeo. Não vou gravar o vídeo, eu vou pedir para alguém. Não, vamos tentar aos poucos. Começa aquela trend que tá fazendo, né? Começa e depois melhora. Exato. Então, começa, coloca um vídeo. Eu não quero gravar, eu me planejei fazer um post por semana, vou fazer 4 posts por mês, vou colocar um em vídeo pra gente iniciar. Depois vai melhorando. Então, eu vou fazer uma foto produto. Quantas empresas tem aquele Instagram, até em food, você pensa daquele Instagram que é pornográfico, de tão bonita que as fotos da comida, né? Comida. Então, você vê aquelas fotos, coisas mais lindas, e aí, pronto. Coisa simples, tirei a foto dessa caneca, coloquei... Não é simplesmente do produto, né? Eu, por exemplo, tenho algumas clientes no ramo da alimentação e elas criam todo um cenário. Muitas das vezes elas nem aparecem, mas aparece ali batendo a massa, batendo um recheio, a montagem de um doce. Então, esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo autêntico, não está pegando uma simples foto de uma internet ou copiando ali do vizinho, né? Não precisa nem entrar nessas trends que são feitas, mas ali o dia a dia da própria empresa, né? É isso. E aí, então, a gente fecha a questão do planejamento dizendo que é possível qualquer pessoa, entendendo minimamente da sua empresa, e eu falo nem de marketing, é possível a pessoa fazer o seu calendário. Por quê? Vou dar um exemplo que a gente utiliza muito, um funil 80-20.
Então, o que eu tenho que pensar? Se eu tô na rede social, a gente entende que as pessoas estão na rede social para se conectar. Sim. Então eu quero ver o post de quem eu sigo, da minha família. Consequentemente, as pessoas acabam seguindo algumas empresas, seja de conhecido ou de empresas que gostam do produto, não porque elas gostam de seguir empresa. Por isso que muito empreendedor está colocando a sua cara. O CEO é a figura da empresa. Exato, ele é a porta-voz, ele é a comunicação. Ah, mas tem como eu vender sem aparecer? Tem. Hoje mudou o marketing. Hoje você pegar que a maioria das empresas do Brasil, pequenas e médias empresas, que é o grande volume, quase todos CEO ou tem uma figura que é o marketing daquela empresa, que vai se comunicar, gravar vídeo. Sabemos que hoje o formato que mais entrega é o Reels, os Shorts do YouTube, são vídeos curtos. É aquela dopamina rápida que as pessoas estão buscando. Exemplo muito bem é a Globo. A Globo, as pessoas assistiam muito novela antigamente. Aí as pessoas vão falar assim hoje, mas a Globo morreu, porque a pessoa tá com ódio da Globo? Não, não é porque a Globo, porque as pessoas estão com raiva da Globo que baixou a audiência. É porque a Globo, ela te oferece a dopamina no horário das 8, na novela das 9. Sim. E as pessoas não estão dispostas, as pessoas querem o tempo todo. Querem já começar e já terminar, então, né? Por isso que o On Demand, os streaming, o Netflix, ele aumentou porque a qualquer hora eu posso ter a dopamina, a qualquer hora eu posso ter uma novela, a qualquer hora eu posso ter uma série, e a qualquer hora eu posso ficar rodando meu Reels, e aí tem aqueles Instagram hoje que te lembra, você tá aí fissurado nos cortes rápidos, desperta, se liga, e eles vão te dar esse lembrete aí. Tem Instagram super famosos que fazem isso hoje, pra te tirar de transe, dessa hipnose que é a dopamina dos vídeos curtos. Então, hoje, essa questão do planejamento está muito ligada a você entender o que as pessoas querem consumir. E aí, você entendendo minimamente da sua empresa, falado dessa parte de contar, e aí a gente vai entrar no nosso segundo tema, contar histórias, o storytelling, você fazer um planejamento com que as pessoas gostam de consumir, é isso. A Globo entendeu isso e lançou o Globoplay, lança coisas que vão engajar com as pessoas, que vão fazer as pessoas ficarem atraídas por aquilo. E aí entra no nosso segundo tópico, que é a questão do storytelling. Então, o empresário, ele precisa entender a sua própria história, né? A própria história da sua empresa, para que ele possa contar. Exato. Né? Que aí a gente entra nessa questão de contar uma história, que é contar a nossa própria história. E acho que isso facilita essa questão de não imitarmos, né? Porque cada um tem uma história única. Pode pegar 2 lanchonetes. Cada uma começou de um jeito, cada uma tem uma maneira de produzir, por mais que sejam semelhantes, né? Não vai ser a mesma história. Então é basicamente isso. Exato. E aí, falar da gente, eu falo, porque o nosso podcast, que eu falo que é mais chato, e a gente brincou isso, é o podcast que a gente falou da nossa história. Ninguém quer saber quem é o André. Ninguém quer saber quem é a Lud. As pessoas querem eles gostam de contadores de história, por isso storytelling. Quando você aplica o marketing do storytelling na sua empresa, que é falar de uma história hipotética ou de terceiros, tem aquele boom. Porque as pessoas, se eu começar a falar uma história de alguém, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo hoje o Tricast já vai ficar curioso, já vai querer saber. Desperta a atenção. E quem que era a figura suprema que fazia isso? Jesus Cristo. E ele é o nosso maior exemplo até como empreendedor, né? Porque se a gente for ver, é um negócio que dura aí há mais de 1000 anos. E ele conseguiu, né? Ele já não está mais aqui na Terra, em carne, mas ele conseguiu com que seus discípulos propagassem a sua história. Então ele contou tão bem a sua história que ele conseguiu passar e essas pessoas que ouviram conseguiram, né, continuar transmitindo. Isso. Então ele tem essa característica e é um ótimo exemplo mesmo para que a gente possa aprender a contar a nossa própria história. É isso. Jesus, então, ele é o exemplo supremo de como contar uma história para que ela se conecta com quem está ouvindo e cause a transformação. E aí entra num ponto que... Como que eu faço um bom storytelling? Por que essa é a segunda dica que a gente quer dar hoje? Para que você coloque isso no seu planejamento. Você não fale só de, vamos supor, dessa caneca. Ó, você
pega seu Instagram lá, ou seu Facebook, sua rede social, TikTok, e fica falando caneca, 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 caneca. Caneca branca com personalização. Caneca azul, caneca amarela, caneca R$20, caneca R$40, caneca, você coloca o líquido quente. Não, isso é chato. Logo você vai se tornar um Insta panfleto, você nem precisaria ser um canal de distribuição, você não gerou conexão nenhuma. E aí você não vai estar se conectando com o seu público, criando uma comunidade que é super importante. Isso sim é o papel do empresário. Por que é o papel do empresário? Embora você contrate uma agência de marketing, vai impulsionar, trazer clientes mais qualificados todo santo dia, eles não falam do seu produto como você. Sim. Então, eles vão te mostrar melhor, eles vão achar os seus públicos para apresentar um patrocinado melhor que te gere mais conversão, porque uma agência, ela é cientista de dados, ela entende de números, vai saber você gastar menos para te trazer um cliente melhor, mas ela não vai saber falar do seu produto como você. Porque a nossa história ela é única, né? A gente volta nisso. E aí entender com quem a gente está falando facilita essa terceirização que você começou a falar, né? Que eu não vou falar de mim, não vou falar de você, eu vou falar de uma terceira pessoa para exemplificar, né, qual é a solução que eu vou te vender. Então vamos lá. Como que é esse storytelling? Como que é isso é poderosíssimo. E tem pessoas que usam para o bem, tem pessoas que usam muito para o mal. Sim. Por isso que é muito importante falar sobre você entender esse poder, você entender sobre essa ferramenta, é você usá-la para a verdade. E a verdade, e aí eu vou dar o exemplo de Jesus, que é nosso exemplo supremo, vou pegar assim, os 3 pontos. 1, história hipotética ou de terceiro. Jesus fazia isso como ninguém, ele falava em parábolas. Sim. Ele contou mais de 40 parábolas para os seus discípulos, para as grandes multidões, onde que ele trazia para si. E aí, então vamos lá, primeiro ponto, uma história hipotética ou de terceiros. Segundo, eu me coloco dentro da história. Terceiro, eu te coloco na história. E aí, o que eu faço? Vamos atravessar essa ponte junto? Bum, explodiu. É certo. Isso. História hipotética ou de terceiro, eu me coloco na história, eu te coloco na história e depois eu faço um CTA, famoso Call to Action. E aí, vamos atravessar essa ponte junto? Vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, estou com a Bíblia aqui, Lucas 8, do 5 ao 15, vai falar da passagem do semeador. Jesus estava na frente da multidão e falou, o semeador saiu a semear. E quando o semeador saiu para semear, ele derrubou algumas sementes pelo caminho. Foi caindo semente em solo pedregoso e por causa das rochas não teve umidade suficiente e a semente não foi para frente. Caiu em terrenos com espinhos e os espinhos cresceram junto com a semente e a sufocaram. E caiu em solo fértil, onde conseguiram germinar e deram frutos. Certo. Ou seja, quantas vezes na minha vida eu passei por empresas e locais que não eram solo fértil. Eu tinha um grande potencial guardado dentro de mim e lá, ou eu crescia com pessoas que me sufocaram, porque às vezes ou queria passar por cima de mim, ou não estava, ou o terreno não era fértil o suficiente, ele era duro, rochoso, e eu não conseguia explorar o meu melhor potencial. Foi quando eu saí das empresas para empreender e eu consegui aquilo que era o meu grande forte, que era a comunicação, empreender, soluções, projetos, trabalhar com processos, gestão de pessoas. Foi aí que eu consegui germinar, que eu consegui dar fruto. E quantas vezes você... Sim. Quantas vezes você, Lud, não passou também por lugares que eram pedregosos, que era rochoso, ou pior, que tinha espinhos? Pessoas que não te queriam bem, pessoas que te levavam para baixo, falavam assim, você não vai conseguir, você não pode, não, se eu fizer isso você vai dar errado, e te davam palavras negativas, e a gente sabe o poder da palavra. Pronto, o que eu fiz agora? Acabou de me envolver. Isso aí, o coração começa... Sim. Começa a acelerar. Por quê? Jesus fazia isso como ninguém. Ele falou da história do semeador seu especial. Se colocou na história, então eu falei que eu passei por empresas assim. Coloquei você e agora eu falo, vamos atravessar pontos juntos. O que eu falo? E aí? O que você vai fazer agora? Por quê? Você já se colocou na história. Você vai pensar assim,
para eu conseguir, vamos supor que seu objetivo fosse empreender, vamos supor que seu objetivo fosse ganhar mais, qual que é o terreno hoje rochoso que você precisa vencer? Sim. Onde você precisa buscar o conhecimento suficiente? Eu vou querer caminhar com aquele que já sabe, né? Teoricamente, você já colocou uma escolha em mim. Bom, eu vou caminhar sozinha e descobrir qual é o terreno fértil, qual é o terreno rochoso ou espinhoso, ou eu já vou andar com o André, que ele já sabe qual é o caminho. Por isso que o poder do vamos atravessar a ponte junto, depois que você faz você revisita essa história. Você saiu, você escutou a história de terceiro ou hipotética. E lembrando da verdade, se você fazer uma história hipotética, você falar você contar que você está fazendo uma história hipotética. Sim. Eu me coloquei na história. Você já gera empatia, já gera... Eu te coloco na história. Não há chance de você voltar. Por isso que o storytelling causa transformação. Por isso que o storytelling cria clientes apaixonados pela marca, cria comunidade. E aí eu vou dar outro exemplo próximo desse final de semana que a gente viveu. A gente foi lá na corrida de 24 horas da ultramaratona. O que é isso, pessoal? Vou explicar rapidamente para você que está escutando o TriCast. Teve uma corrida esse final de semana lá em Indaiatuba, São Paulo. E aí lá em Indaiatuba a gente foi com a minha cunhada, militar, meu cunhado militar, o Darli e o Osiris, que eles foram participar dessa corrida. Eles são ultramaratonistas e muito bons, por sinal. E o que aconteceu nessa ultramaratona? A gente foi lá e trabalhou como apoio. Então, eles correram e o mais legal dessa corrida, imagina que ultramaratona de 24 horas, pessoas correndo lá para parar. Cada um vai com a sua meta pessoal, mas o objetivo é ganhar. E aí, não é como, por você pega uma história como essa, não é como você começa, mas essa aí é como você termina. O legal da ultramaratona, de esportes como a corrida principalmente, você pode começar super bem, você pode dar aquele gás. Se você vê isso, a gente fica as 24 horas lá como apoio, entregando a nutrição, os alimentos, dando suporte para os atletas, a gente vê isso. Muita gente correndo e participando dessa prova. E o mais incrível é que a gente nem vê mídia sobre isso, mas não é isso que eu vou falar. Na pauta. Agora, pessoas que dão de tudo de si no começo e quebram no meio da prova, porque deu aquele gás e aí ela não entendeu que o poder de você chegar bem no final dessa prova é a consistência. Então vamos supor que você, na corrida eles falam do pace, né? Quanto tempo ele faz em 1 quilômetro. Vamos supor que você começa com pace 4, pace 5, ou enfim. O pace que você escolhe determina o quanto você tem que fazer ao longo dessa prova inteira. Sim. Você pode até reduzir, mas se você aumentar, você pode quebrar. Então você tem que ter uma estratégia. E você vê gente que quebrando mentalmente, porque 24 horas correndo, pessoas começam a ficar meio biruta, bater fora do bumbo e fora da caixa, e começa a quebrar. E a gente tava lá, a gente via o poder dessa constância. E aí eu coloco quantas vezes eu não quebrei, quantas vezes eu, na minha vida, porque não ser constante, vou dar um exemplo no começo da Trinity. Eu não postava com constância, Lud, na minha rede social. Era Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Quantas vezes eu fui aquele empresário que não postava os meus bastidores, stories, o dia que eu derrubei café no colo do cliente, o dia, isso hipoteticamente, que eu nunca fiz isso, graças a Deus, mas já derrubei água, já cometi gafes, já falei errado. Então, quantas vezes eu não tive a oportunidade de fazer isso, eu não tinha constante, quebrava. Eu via as minhas vendas impactando nas minhas vendas baixarem. Eu via tudo isso acontecer. E muita gente que está assistindo agora, eu tenho certeza que também já cometeu e pode cometer, né? Às vezes assiste o podcast, fica super empolgado. Não, eu vou fazer 10 stories por dia. Mas não interessa começar com 10. Comece com 1. Exato. E chegue no 3 ali, né? Que você já colocou como ideal. Mas o importante é a constância. Exato. Não adianta começar com todo o gás e depois desistir. Porque a gente sabe que a vida do empresário é muito corrida, né? Sim. Então tem que ter o planejamento pra gente cumprir, dar um check ali. Mas não queimar a largada, como a gente fala, né? Queimou a largada, pode acontecer que nem lá na corrida. E aí, olha só, muita gente lá não tinha uma planilha nutricional como nossos atletas.
Então o Osiris e a Darli, a gente como apoio deles, uma hora tem que dar o Monimix, uma hora P-Make, uma hora Magnus, uma hora tinha que fazer uma batida com o shake, que era o almoço e a janta e o lanche que eles precisavam, tudo de forma líquida. Uma hora tinha que dar o que eles gostam, uma hora você não pode, e a mente começa a estragar no final da corrida. E eles falam, não quero não, você tem que comer, tá? Por que não? Eles já não conseguem mais, estão tantas horas correndo lá, eles não conseguem mais raciocinar. Aí, beleza, como que eu posso atrelar isso a um exemplo de uma agência? Uma hora você tá tão envolvido no seu operacional no dia a dia, você tem uma agência e fala assim, você tem que abrir sua história. E às vezes a gente é o chato. Sim. Eu falo que às vezes no alinhamento de marketing e vendas, a gente é o chato, porque eu tenho que cobrar. Às vezes tem que cobrar um atendimento melhor, eu tenho que cobrar o meu cliente, porque isso impacta nas vendas. Mesma coisa a gente era nesse apoio. Eu falava, Darli, agora você tem que comer essa azeitona. Agora você tem que comer, colocar sal debaixo da língua. Enfim, você tem que regular eles nutricionalmente, porque já não estavam mais raciocinando. Sim. Então, eles tomavam chá, você tava comigo lá. Gente, chá de semente de mostarda, aquilo lá. Se o chá, abria a garrafinha, nossa. E eles tomaram aquilo por causa da recomposição, desinchar, enfim, tem vários benefícios respiratórios que fez muita diferença, né? E não é gostoso, porém é necessário. E assim é na nossa rotina, né? Então, ter um planejamento, a gente sabe que vai seguir. Sim. Se a gente não tiver, não quero, então não vou fazer. Hoje não precisa. Tem muitas coisas para você vender, para você realizar o seu propósito. O processo às vezes não é gostoso. Se o seu propósito é ter essas férias, viajar com sua família, ou o cara do agro comprar sua Dodge Ram, enfim, se esse é o propósito, você vai ter que fazer muita coisa no processo que você não gosta. Então, o que eu acabei de fazer isso agora, fiz com a história de Jesus, fiz com essa história da ultramaratona. Eu falei deles, falei que eu me coloquei na história, quantas vezes eu travei ao longo da minha jornada e falei de você. Quantas vezes, às vezes, você não engole, às vezes, esse chá de mostarda. Por quê? Porque é ruim, porque não é gostoso, eu não quero aparecer, não gosto. Não, eu tenho que pentear o cabelo para aparecer no story. Lud, não quero gravar hoje porque eu tô indisposto. Tem às vezes a coisa amarga. Aquela coisa que é ruim, mas é necessária. Mas é isso que fez que eu quero contar para vocês. Darli e Osiris fizeram dobradinha, minha gente. Eles se prepararam, planejamento, fizeram uma nutrição legal, fizeram alguns treinos, a Darli aceitaram um pouco menos, o processo. O Osiris fez ao pé da letra, um treininho bacana, aceitaram o planejamento, então se planejaram para essa prova, viveram o processo lá, fizeram, e aí que foi o storytelling, porque o storytelling deles teve final feliz, os dois pegaram em primeiro lugar. O Osiris, gente, em 24 horas, né, Lud? Sim. 220 quilômetros. Percorreram em 24 horas sem parar lá, uma hora com dor, uma hora vai com dor mesmo, uma hora querendo desistir, mas vai querendo desistir mesmo. O importante é continuar, né? É não parar. E não vamos deixar de falar o número da Darli, então, que em 24 horas fez 184 quilômetros. Meu pai amado! É muito quilômetro, hein, gente? É muito quilômetro. Gente, aqui eu quero então aproveitar esse momento que eu coloquei vocês na história, mas eu quero colocar eles aqui, porque eu vou trazer e em breve vocês vão ver eles aqui, eles vão poder contar muito mais, dar detalhes, fica o spoiler então para vocês que nos próximos episódios vocês vão ver aqui Darli e Osiris, ultramaratonistas, policiais militares. Ai, gente, é muita coisa legal. Aí você vai falar assim, que ladrão vai fugir desses dois? Nenhum, né? Não vai ter perna. Não escapa, não. Nem que seja na resistência, né? Exatamente. Pode até correr, mas se for correr mais, não vai aguentar. Não vai aguentar 24 horas. Muito mas bom. Então, pra gente fechar, André, como que os empresários, né, podem colocar ou criar essa habilidade para colocar em prática no seu dia a dia essa storytelling, né? Para transmitir para os seus clientes, porque é muito fácil, né? Você deu alguns exemplos aqui, mas e na prática? Como que eles podem desenvolver essa habilidade? Simples, Lud. Contar a história de terceiros, hipotético de terceiros, de preferência de terceiros, de seus clientes, de seus amigos, do seu dia a dia. Acabei de usar um exemplo do que foi esse final de semana, mas eu poderia falar do dia que eu estava aqui e eu derrubei a taça. Imagina que, nossa, gente, fui gravar um podcast e eu totalmente estabanado, eu falo com as mãos, eu gesticulo, eu já tenho essa característica de ser um pouco estabanado. Vocês não sabem, fui gravar lá, derrubei a taça. E para alguns, seria motivo de o dia de derrubar lá, eu ficar desanimado, falar assim, hoje eu não tô bem, não vou gravar, motivos de às vezes desistir. Sim. Mas eu naquele dia
Peguei, o que que eu fui fazer? Fui Secar, trocar de secar roupa. o meu terno, fui secar a camiseta que eu tava. E eu fiz. Agora Sim. você, quantas vezes na vida acontecem imprevistos? Que a taça é derrubada, que você se molha e você não fala, vai molhado mesmo, ou você vai lá assim, não, vou dar a volta por cima, vou secar. É isso. O que que eu fiz? Mesma coisa, tá vendo? É simples. Contar coisas que acontecem com o seu produto, com seus clientes, com a sua caneca, coisas do dia a dia. E aí, óbvio, você não vai fazer isso todo dia. Em alguns momentos você vai usar o poder, que é poderoso. Quando você utiliza o storytelling, você traz a pessoa. Você gera conexão com o seu produto. Ele vê que você não é robô. Sim. Você é pessoa. E por isso que é importante contar vivências reais, ser genuíno, não ser personagem, do jeito que a gente faz aqui o Tricast. Eu tô sendo o Bertolino, que o pessoal me conhece na igreja. Eu sou o Bertolino que meus amigos me conhecem no nosso grupo de amigos de mais de 20 anos. Eu sou o Bertolino que o pessoal do poker me conhece. Enfim, esse é o Bertolino. Agora, se você... Por isso que você tem que ter vergonha, sim, se você é um personagem na internet. Não vai dar pra sustentar. Se não for um personagem como claramente é o contador revoltado, tudo bem. Agora, se você não é você é um personagem que não claramente é, que nem o exemplo que eu dei, aí sim, aí fica chato. Porque você vai ter vergonha, às vezes, de encontrar, porque as pessoas vão ver, não, esse aí não é o... Não é de verdade. Mas até no caso dele, né, ele tem o personagem, todo mundo sabe que é um personagem, mas ele aparece como Lucas, que não é o contador revoltado. Falando um pouco sobre a família, né, falando como ele chama a esposa dele de revoltada, o cachorrinho dele. Então ele também conta a história do Lucas, que é o autor, né, do contador revoltado. Então, se criar um personagem, deixar claro que é um personagem. É isso. Ao construir essas narrativas que geram conexão, você também vai construir relacionamento que vai gerar também essa conexão, porque você vai falar coisas às vezes do dia a dia, você vai mostrar coisas pessoais, além da construção da narrativa que o storytelling proporciona. E a gente vai para a nossa terceira dica, que é o que a gente já vai falar, já estava falando, já isso aí já era. A gente já esboçou isso, que é o engajamento. Então falamos sobre o planejamento, o poder do planejamento, o poder do storytelling e agora o engajamento. O engajamento é aquilo que todo mundo adora terceirizar. Eu adoro terceirizar quem responde meus comentários da minha empresa. Eu adoro terceirizar quem responde os meus e-mails. Eu adoro terceirizar quem grava os meus vídeos. Mas não é isso que vai te dar mais resultado. As pessoas querem falar com alguém de relevância dentro da sua empresa. Vou dar um exemplo muito claro. Para um time comercial. Vou dar um exemplo de um time comercial que funciona às vezes com o SDR como pré-vendas, que a gente falou semana passada com a Ellen Murato, especialista em vendas. SDR pré-vendas. Na pré-venda, se o SDR, vamos supor numa urgência, vou usar o meu exemplo. Então tem agências, que tem um time como a agência Trinity, e tem urgências, que o dono é tudo. Ele é um comercial, é aquele que toca, domina e faz o gol. Agora, a taxa de fechamento quando existe um pré-vendas e um closer, por exemplo, que nem na agência Trinity, vamos supor a Grazi, ela fez a pré-vendas, marcou uma reunião, explicou um pouco, aqueceu, bateu o bunch do cliente, preencheu, que é um cliente qualificado, marcou uma call comigo, onde eu vou fazer a apresentação e fechar o negócio. A taxa de conversão e fechamento é muito maior quando ele fala com alguém, entre aspas, acima. A pessoa quer ver o empresário. Legal. A pessoa quer falar com alguém que ela... é simplesmente por ego. O ser humano tem um ego besta. De saber que tá falando com o chefão, ou que tá falando com o dono, né? Então, tipo, fui atendido e abordado por um funcionário, mas agora quem vai tratar comigo é o dono da empresa. Parece bobo, parece uma coisa... minha opinião, não deveria ser assim. Sim. É bobo, mas isso faz parte do mercado. Entendendo isso, você pensa assim, vou delegar uma coisa que vai dar mais resultado se eu aparecer? Isso falando para empresários. Então, o empresário deve aparecer? Fica à vontade. Você pode colocar um colaborador que uma hora vai mudar a cara da sua empresa. Se ele não permanecer até o fim com você, uma hora você vai ter que mudar a cara da sua empresa. Porque por isso que você tem a visão da Trinity Contábil. Só você tem essa visão. Sim.
E só eu vou conseguir contar essa visão, né? Exato. O seu colaborador vai conseguir responder o comentário com os valores que você espera? Pode, com um bom treinamento e tal. O seu colaborador. Agora, você vai delegar para a agência Trinity responder os comentários da Trinity Contábil? Pode até ser porque eu sou seu marido, mas num outro contexto. Sim. Num outro contexto não é viável. Você não sabe se a pessoa vai terceirizar essa resposta. Quem é que vai estar respondendo, se ela está a par ou não? Porque a pessoa vai responder ali o que ela acha coerente, mas o que é coerente é relativo entre entre o que eu acho e entre o que você pensa, né? Desculpa. Sabe o que eu acabei de ver? Que a gente comprou um timer e eu acabei de olhar e falei assim, nossa, deixa eu ver se já estamos falando há sei lá quantas horas aqui. Eu não sei há quanto tempo a gente tá falando aqui. Provavelmente, meu editor falou que é 40 minutos, Lud. Então, aqui, ó, bastidor. Gente, contando uma história pra vocês. Não dei play no timer, não tô sabendo em quantas vezes a gente se perde no tempo. Eu mesmo, muitas vezes eu começo já a fazer toda vez você vai fazer a receitinha. Vou falar do terceiro, vou contar uma história, vou me colocar quantas vezes eu não perdi o tempo, que eu não dei play. E aí, quantas vezes você coloca, chama a pessoa, coloca ela na história. E é isso, ó, me perdi. Mas voltando ao engajamento. A questão de delegar é isso. Por isso que em todo momento, quando você pensa em engajamento, beleza, vamos pensar no tempo do empresário. O tempo do empresário é o mais caro da empresa. Sim. Vou gastar ele respondendo comentário? É óbvio que não. Você vai poder treinar pessoas. Por isso que é muito bom escrever uma boa cultura da sua empresa, os valores, que nem a gente... Ter o planejamento escrito, né? Nossa empresa tem Deus dentro da empresa. Ele faz parte da variável. Então, a gente responde, a gente tem valores cristãos dentro das nossas empresas. Então, se eu tiver um colaborador e tudo bem, se ele não acreditar em Deus, tal, mas ele vai saber que vai ter que mandar, às vezes, um Deus abençoe pro nosso seguidor. Sim. Tá tudo bem, você treinou ele para isso. E aí é importante a gente ter isso aí bem construído nas nossas empresas. E aí o engajamento. Outra coisa que é questão de engajamento vamos supor, o Store. O Store, quando a gente faz muitos Stores, a gente está muito ativo, gera conexão. Uma coisa que as pessoas não fazem, que é muito legal, é caixinha de pergunta. Você utilizar uma boa caixinha de pergunta, uma boa enquete sobre o seu... Você tem informações valiosíssimas. Faça pergunta que as pessoas gostam de responder. Você toma Nescau ou Toddy? A pessoa vai adorar Nescau. Você vai gerar comunidades. Lógico, você não vai pesquisar sobre Nescau ou Toddy, mas você vai falar assim, caneca... branca ou preta? O que você gosta mais? Caneca personalizada ou você gosta com frases de impacto? Beleza, você já gerou. Pergunta de você gera essa 50%. Não, tem que escolher um. Isso aí gera informação relevante. Você descobriu as dores, produz conteúdo com base no seu público. Nos números que você colocou. Conhecer o seu público, mês que vem, semestre que vem, trimestre que vem, você vai planejar diferente. Então o engajamento acaba sendo muito importante. E o engajamento no digital, ele tem muitas variáveis, muitos canais. Você vai ter os comentários no seu Facebook, você vai ter comentários no seu Instagram, você vai ter compartilhamentos, você vai ter várias opções de engajamento. E qual que eu devo escolher? Todas. Eu tenho que estar em cada uma delas gerando essa conexão. Agora, todas no sentido que, nas principais, eu tô lá no Instagram, eu tô lá no Facebook, eu tô lá de repente no TikTok, posso querer estar em alguma outra que seja relevante, sei lá, o X, ou... E vai de acordo também com o produto da pessoa. O Instagram lá, o Threads lá, posso querer estar nelas. Agora, a partir do momento que estou, eu respondo. Tá entendendo o lance? Escolhi onde eu quero estar. A partir do momento que estou, eu respondo. Que é isso que é o engajamento. Eu não vou estar lá porque fica muito nítido as empresas que estão nas redes sociais para só vender. Sim. Eu criei minha conta e eu quero vender minha caneca. Aí eu só posto caneca. A pessoa comenta valor. Ela não responde, não recebe nenhum direct daquela empresa. Por quê? É uma agência. Repare, normalmente é uma agência ou é um social media que está fazendo marketing para essa empresa e ele não vai responder, porque às vezes é dever de casa. Tudo tem coisas que tá no campo do empresário. Então, se é dever de casa, a gente entra nas ações pessoais, que tá tudo ligado ao engajamento. Então, se eu estou, eu respondo. Essa é
a fórmula do engajamento. Se eu estou, eu respondo. Se eu estou, eu me conecto. Então, eu tenho 10 redes sociais, não responde nenhuma? Aí, muda para 3. Se comprometer com aquilo que você escolheu. Exatamente. Essa seria a ação ideal. Exatamente. E aí, vamos supor, por que hoje você tem tanto engajamento? Vou usar o seu exemplo, hoje na Lud Contábil. Olha, se você fosse só a Trinity Contábil, talvez você teria menos. E aí o insight para a terceira dica que a gente dá hoje. Tenha o Instagram do Expert. Eu sou dono da Canecas Trinity. Pô, eu sou o André Bertolino. Faço o André Bertolino, especialista em canecas. Pessoas gostam de seguir pessoas. Através do André Bertolino, especialista em canecas, vão conhecer o Canecas Trinity. Que aí você vai mostrar sua caneca viajando, vai mostrar sua caneca num café da manhã bonito, compondo uma mesa, vai criar uma história ali pra caneca, sem ser uma venda direta da caneca. Exatamente. E aí isso aí gera conexão. A diferença gritante é ver o engajamento hoje da Trinity Contábil, que é o Instagram, embora tenha os vídeos hoje que a gente faz collab do TriCast, a gente tem um conteúdo criativo, mas veio da Lud Contábil. As pessoas querem falar com a Lud. Com a pessoa, né? A pessoa quer falar com esse expert. Então, o engajamento, gente, não tem muito segredo. O engajamento e o empresário são coisas que ele deve, pode e tem que realizar no seu dia a dia, né? Sim, e essa é a dica, né? Fazer compartilhamento de momentos do dia a dia. Essa que é a grande chave para criar conexão. Momentos do dia a dia. E aí entra aquilo que eu até falei no começo. Então, você pode falar, eu gosto muito da palavra bastidor, porque ninguém tá na internet, é a história da rede social mesmo, é o social, eu quero me conectar, quero ver bastidor, quero ver a vida das pessoas que eu gosto. Mas, lógico, você vai criar dicas, conteúdos de valor. Então, assim como esse TriCast está tendo muito conteúdo relacionado ao marketing de valor, você pode falar do seu produto. Então, se você tem produto que vende alguns alimentos, dica de alimentação, receita, você tem vários tipos de conteúdos que vai gerar engajamento também, que vai gerar comentário, vai gerar dúvida. Você tem alguns objetivos claros quando você vai pensar em planejamento, principalmente no calendário editorial, falando em conteúdos orgânicos, conteúdos seja reels, para as pessoas se conectarem. Você pode ter objetivo como vender, você tem objetivo, pensando em fundo de funil, então eu só vou falar, esse produto, ele tem esses benefícios, tal, e custa tanto. Qual que é o objetivo? Vender, claramente. Tem o objetivo informar, então eu posso informar as pessoas sobre algo, informar sobre um evento da minha empresa, vou estar presente em tal feira, objetivo claro de informar. Tem sei lá, alguma conferência, alguma videoaula, algum evento online, você pode usar o objetivo informar. Tem um objetivo que eu gosto muito para a rede social, que é o entreter. Entreter e meme são duas linhas que vocês devem explorar muito. Entreter, coisas que as pessoas vão comentar, que vai ter um sequel de comentário, de engajamento. Entreter com vídeo, entreter contando uma história. Pode ter um storytelling que gera entretenimento. Você vai entreter com uma linha meme. Meme, entretenimento tá muito ligado. Então, meme, nossa, meme é sonho. É um oceano que todo empresário tem que explorar. O tanto que eu vou fazer o meu meme, que tava com play, tava gravando na hora da taça. Eu vou me satirizar. Então, por quê? Porque as pessoas vão ver que o André não é um robô. É de verdade, né? É uma pessoa. Exato. Então, tem essa linha meme, tem a linha datas comemorativas. E aí, gente, eu vou ter que falar. Isso aí não consigo guardar pra mim. Não vai postar dia da árvore, a não ser que você trabalhe com sementes, árvore. Você trabalhe com árvore. Não vai postar dia da caneca. Gente, data de comemorativa, eu gosto principalmente no sentido de ação, campanha publicitária. Porque muita gente vem no marketing de curso e não tem o capricho ou o zelo de estudar marketing. Você pegar o Philip Kotler lá, estudar o marketing 4.0, 5.0, pegar um livro dele, entender origens do marketing, para você não ser aquele gestor de tráfego, clicador de botão, e você não dá uma ideia para o seu cliente de fazer uma campanha. Vou dar um exemplo aqui de São Carlos, que a gente faz uma campanha com sorteios, tem benefício, mas qual que é o benefício que a gente tem em fazer isso? Dados.
que eu Sim. pego? Eu ofereço um mimo, ele preenche o cupom. Nesse cupom tem algumas perguntas relevantes para a gente saber qual bairro, pelo menos no nicho local, que está comprando mais, qual que é a placa daquele carro, então tem coisas que insumos de marketing que a gente utiliza para o nosso benefício. Vou dar um exemplo, só uma campanha de marketing do mês da mulher. Então, você vai lá, você pode dar o mimo do spa. Mas o que eu quero? Eu quero coletar leads? Pode ser leads. Pode ser uma indicação de várias mulheres que nunca frequentaram. E aí você pode ter um campo lá no cupomzinho. Que você pode fazer de forma manual, se é nicho local. Um cupomzinho. Cupomzinho já é cliente? Esse cupom foi de indicação ou conheceu a gente pelas redes sociais? Pode ser uma campanha web. Isso aí, com algum formulário. As pessoas estão preenchendo. Mas as perguntas que você quer, as informações relevantes que você precisa, são elas que vão te dar os insights para você vender mais, às vezes, no próximo mês. Contactar aquelas mulheres e falar, de repente, enviar alguma coisa. Que as pessoas, perante a lei de proteção de dados, que é muito importante falar, você não vai invadir, vão ligar. Ela preencheu. Quando ela preenche, ela tem o consentimento. De que alguém vai entrar em contato. Exato. Então, isso aí já é muito explícito em formulários quando a própria pessoa preenche. Então, você consegue fazer ações como essa. Então, data comemorativa pode sempre vir junto com algo que faz sentido para você. Que faz sentido. Vou falar lá do dia do engenheiro agrônomo. Aí você pode fazer, vamos supor que eu trabalho com a agricultura de precisão, que é um dos produtos de nossos clientes aqui da agência Trinity. Eu posso fazer uma campanha para coletar dados desse engenheiro agrônomo. Vou fazer um sorteio de um medidor portátil de vento, para quem sobe drone, enfim, para fazendas que eles fazem trabalhos como engenheiro agrônomo, e para todo engenheiro que preencher aqui. Ao invés de eu pegar esses R$1.000, ou vamos pegar o custo lá, o empreendedor tem o custo desse produto, ele vai pelo custo X. Sim. Então, vamos usar a palavra R$1.000. Ao invés de eu pegar R$1.000 e colocar no MetaAds, eu posso achar o próprio engenheiro agrônomo qualificadinho, porque no MetaAds, às vezes, você vai depender de uma campanha com mais consistência, com um valor igual ou maior, para conseguir o mesmo resultado que, às vezes, uma campanha publicitária usando uma data comemorativa, só para engenheiro agrônomo. Então, engenheiro agrônomo gratuito, você preenche e concorre ao medidor portátil de vento. Ou seja, e aí, no dia da data comemorativa, você sorteia, parabeniza aquele público que começou a seguir a sua marca como regra dessa campanha, e você tem um monte de lead qualificado. Ou seja, que se interessaram por algum motivo, né? Porque se a pessoa participa de um sorteio, né? É porque ela tem interesse em ser bonificada com aquilo, com esse produto, com esse serviço. Data comemorativa de Natal, de Réveillon, de Páscoa. Pega as principais do ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher. Pega todas essas datas comemorativas e cria campanhas publicitárias on e off. Põe um outdoor na cidade, já sabe? Nossa, veja que tal pessoa traiu a outra. Leia esse QR Code. Tudo curioso vai ler. Vai querer ver a desgraça na vida alheia. Sim. Não deveria ser. Mas vai lá ler. Quando ela entra assim, já entra um clickbait, que a gente chama. Óbvio. Você não vai escrever dessa forma. Tem um jeito de você... Não se veja, não sei o que, traiu. Aí você coloca lá, traiu, não sei o que, mas... Enfim, você dá uma conexão que não é mentira, é só um clickbait de curioso, e gera uma conexão para algo divertido. O objetivo desses outdoor, às vezes de ler QR Code, ou às vezes uma campanha offline de rua, é você ler um QR Code por curiosidade e se divertir aonde você cair. Hoje tá mais, já deixou de ser novidade uma estratégia como essa, mas ainda tem muitas criativas. É o exemplo do vídeo que a gente postou de quer causar uma confusão. É uma confusão que você quer, todo mundo vai começar a assistir vídeo achando que é uma briga. Então é confusão que você quer arrumar. E eu falo que é uma confusão no marketing digital. Ó, tá vendo aqui? Ó, com R$30 eu prometi que ele investia 30 e conseguia 30 mil de faturamento. Ou seja, isso aqui é confusão. Trouxe para sua realidade, para sua atividade e usou, né, essa confusão aí para gerar o interesse do público. Então, e aí é isso. Engajamento, dá pra gente falar de muita coisa, mas o que eu quero dizer, todas essas 3 ações, planejamento, storytelling, contar a história, o poder disso é absurdo, e aí fica usar sempre para o bem, porque isso aí realmente é poderoso,
E o terceiro, engajamento. Tudo isso, os 3 passos, todo empresário, empresária deve fazer. Deve fazer mesmo sem ter uma agência parceira. Exato, porque é a constância. Se você quer começar a corrida, ter consistência e terminar essa corrida, ou seja, vender a sua empresa, você só tem 3 motivos para se ter uma empresa. Gerar lucro, você quebrar, ou você vender. Então, você vai... ou você vai deixar de herança, né? Vai deixar de herança. Ou você vai ter muito lucro com ela, vai ficar milionário, ou você vai vender. E vender é o que você vai ficar mais milionário ainda, porque você teve o equity, a pessoa compra seu tempo. Ou seja, que esse equity que todo mundo fala. Então, se eu posso vender o quanto minha empresa geraria, sei lá, nos próximos anos, eu antecipo isso. Eu ia ter que trabalhar, teria meu prolabore, eu antecipo isso aí e recebo tudo isso de uma vez. Eu construí um equity, construí uma empresa de sucesso. É isso que todo empresário sonha. Eu sonho a chegar num processo e num ecossistema tão poderoso da agência Trinity, onde chega qualquer empresário para mim e fala assim, quanto que é a Trinity? Quanto você quer? Quero o grupo inteiro Trinity. Deixa eu ainda como CEO, quanto você quer? Beleza, vai comprar meu tempo. Sim. Então eu vou antecipar tudo aquilo lá e o que eu faço com esse dinheiro, com esse tempo? E aí muda. É onde que, vou dar um Flávio Augusto, aconteceu isso. Anteciparam, compraram lá a empresa dele e isso aí, ou por isso que ele fala tanto de equity. Por isso que a maioria, os grandes empresários hoje no Brasil querem construir empresas que sejam capazes de vender. Agora, você também ter uma empresa familiar, para você não fazer esse dever de casa, para você não deixar de herança, para você não quebrar, né? não arriscar, porque empresário ele assume risco. Sim. Ele tem fé, ele dá o passo de fé. Ele espera vir o chão, ele espera isso. E pode ser empresas familiares, gente, pensa bem na visão, no propósito. A empresa não é brincadeira. Você tem que contratar pessoas, causar transformação. Você tem que ter uma mudança. Se você não tem uma empresa que não tem essa visão, você só é para pagar conta, aquela rotina, 1 hora, aquilo lá vai ser fardo, vai ser peso. Não vai ser empresa. Porque ou você tem que arriscar para crescer, ou você tem que causar tanto impacto a ponto de você ter um faturamento tão grande de as pessoas quererem comprar a sua empresa. Então... E aí a verdade é que se é uma empresa sem propósito, então não compensa, né? Porque o empresário ele passa muito estresse, né? No dia a dia. E se é só pra pagar boleto, só pra pagar a conta ali e sobreviver... Tem CLT que paga muito bem pra isso. Exato. E você tem horário pra entrar, pra sair, tem férias, 13º. Então, né? Talvez a pessoa esteja ali no lugar... não muito adequado, né? Talvez a semente ali não esteja no melhor solo. Então, o ideal é que a pessoa tome atenção, pelo menos nesses principais pontos, né? E comece a pôr em prática para que a empresa possa realmente fluir. Exatamente. E aí, eu separei aqui algumas passagens que eu queria compartilhar com vocês. Mas tem uma que me toca muito, que está aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui para vocês, que está em... Onde que ela está? Aqui, ó. Essa é muito boa. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então a promessa de um plano de prosperidade nos encoraja a ter uma visão de futuro. No contexto de Marte, confiar no planejamento estratégico de longo prazo permite que o empresário mantenha a persistência e o foco, mesmo diante das dificuldades temporárias. Então, se você é uma empresa que investe e tem o Senhor como rei, o centro do seu universo, eu tenho certeza que você vai viver o processo, mas você vai prosperar. Então, eu separei aqui, deixei até escrito essa parte que eu pude ler para vocês, porque eu confio, tenho a plena convicção que se vocês confiarem em seus planos, a sua visão no Senhor, é Ele quem vai dar a graça, é Ele que vai colocar os recursos e é Ele que vai fazer a sua empresa prosperar, virar de jogo, mudar tudo. Agora, vamos fazer o nosso dever de casa. Vamos viver a nossa parte. Porque Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então, a gente tem que se dedicar, fazer o básico
e esperar, né, o retorno das sementes que a gente plantar. Então, se você está passando pelos espinhos, terrenos pedregosos, porque às vezes tem cliente que é terreno pedregoso dentro da empresa, tem espinhos ao longo do caminho, mas se você continua plantando, semeando, encontrando o terreno fértil, buscando no caminho, eu tenho certeza que você não vai prosperar, porque os planos do Senhor não vão te causar dano nenhum. É isso, Lud. Deu para falar dessas 3 dicas que são maravilhosas, e eu acho que o cliente nosso que assistiu, que já ouve a gente fazendo, a gente faz a nossa apresentação, fala que ele tem, o marketing é isso, essa conexão, que ele tem coisas que estão no campo dele, coisas que estão no nosso campo. Espero, se vocês deixarem as dúvidas aqui nos comentários, eu vou responder todas. Então pode deixar as dúvidas nos comentários, assim que a gente encerrar esse vídeo, deixa lá um comentário, uma pergunta, que eu vou ter o prazer de responder todas. Se você tem dúvidas, como que o marketing impacta nas finanças, ele impacta muito, a Lud sabe muito bem disso, né? Sim. Aumenta a previsibilidade, enfim, é uma forma de investir e saber que vai ter um retorno, né? É algo que é importante e faz parte também do processo de empresário mesmo, do planejamento mensal. Exato. Então, tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, pode ser para mim, para a Lud. Ô Lud, mas beleza, quanto que eu separo minha porcentagem para marketing, do bruto? Eu faturo, sei lá, 50 mil, 100 mil por mês. Qual que é a porcentagem ideal que eu devo separar para marketing? Ela vai responder. Eu ia falar aqui, mas é ela que vai responder nos comentários. Deixa aqui. Se essa é a sua dúvida, deixa aqui. Porque aí você sabe, você nem tem dó. Eu falo assim, quando você sabe a porcentagem do seu faturamento bruto, que se você destina para marketing, você colocou isso na sua precificação, pronto. Você não tem dó. Você tem um budget, que muita gente fala dessa palavra, eu acho frufru, mas você tem o orçamento. Aquilo essencial para você poder investir sem dó. Deu errado? Troca. Sim. A agência deu errado? Troca. Investir em outdoor deu ruim? Troca. Você tem um recurso disponível para várias tentativas, vários marketing on, marketing off, sei lá. Vou dar um exemplo, tá? Que a Lud vai responder. Você tem uma porcentagem... Vou falar X, aí eu quero que alguém pergunte pra você. Se você tem X, e esse X é tanto, você tem tanto todos os meses para investir disponível. De investimento. E aí a gente calcula o retorno, né? Até que dê certo um retorno positivo. Satisfatório, que é o famoso ROI, o retorno sobre o investimento, que a gente causa tanto impacto hoje na vida dos clientes. E tem um exemplo muito bom que vamos trazer aqui. Esse aqui eu não vou dar spoiler. Não sei se vai ser agora no próximo mês, mas em breve, uma empresa que teve uma mudança tão grande, tão transformadora, um casal que estão se tornando amigos. A gente tem compartilhamos esses dias, a conhecida dela teve um problema com um assalto, tá? Com meio que sequestro, perdeu várias coisas, a gente compartilhou no nosso Instagram pessoal, história triste, mas que a gente vai criando um relacionamento com o nosso cliente, capaz de poder ajudar até pessoas que não fazem parte, às vezes, do nosso ciclo, e a gente ajuda a compartilhar, a gente vai criando, se ajudando, e eles estão com uma história de transformação belíssima. Beleza? E aí você já deixou o like, já compartilhou, mesmo no... como fica gravado aqui no YouTube, você pode compartilhar mesmo quando encerra. Então, gente, ouve aí. Foi muito útil, vai me ajudar, vai te ajudar também, coloca em prática e compartilha. O importante é compartilhar e levar essa mensagem para ajudar outros empresários. É isso aí. E então, fica nosso muito obrigado para quem ficou aqui até o final. Um beijão. Que Deus abençoe muito a sua empresa, a sua família, a sua casa e vamos prosperar juntos. Em fé, finanças e marketing. Tchau, tchau. Beijão.